Bom dia, gente querida aqui do LinkedIn. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Café com Transformação, o nosso bate-papo matinal com vocês aqui do LinkedIn. E hoje o tema do nosso café é rede de apoio, como criar a sua. E antes de chamar as nossas convidadas incríveis, eu vou te convidar a assistir o nosso vídeo da consultoria Maternidade nas Empresas. Nas empresas. E existimos para combater as desigualdades de gênero, reconhecendo a maternidade como impulso de pessoas e dos negócios. Mas o que exatamente isso significa? A maternidade nas empresas é uma consultoria que fortalece a equidade de gênero pela valorização da parentalidade. Nosso objetivo é aumentar a representatividade feminina no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança. Fazemos isso através da criação de ações que apoiam as mães dentro das organizações e inserem os homens na pauta do cuidado. Ressignificamos a parentalidade na carreira, de obstáculo para impulso. Porque o desenvolvimento de múltiplas inteligências por parte de pais e mães também resulta em melhores profissionais. Atuamos no letramento das lideranças, capacitando as pessoas e empresas para acolherem mães, pais e figuras parentais, aumentando a percepção de bem-estar. Tudo isso aumenta o engajamento e produtividade das equipes, favorece a inovação e gera resultados de negócio acima da média. E em tempos de ESG, criar um ambiente mais humano e acolhedor para figuras parentais e suas diversas intersecções é uma forma inteligente de se destacar e transformar as comunidades interna e externa. Afinal, é preciso causar impacto para além das portas do escritório. O que a gente faz é novo, sabemos disso, mas já impactamos milhares de pessoas. E quem trabalhou com a gente sabe que mergulhamos de corpo e alma nos projetos. Com uma escuta atenta, abordagens inovadoras, leveza e uma boa dose de criatividade. Estamos aqui para ajudar a sua empresa a cuidar das pessoas. O novo mundo é mais humano e juntas e juntos podemos gerar impacto positivo para esta e as futuras gerações. Vem transformar com a gente! Muito bom dia, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Catoria, sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. Eu também sou mestra na temática da parentalidade. Eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo com umas mechas claras em cima da altura dos ombros. Eu estou usando um óculos de armação preta. Eu falo da minha casa, do meu escritório, e atrás de mim tem uma parede, um papel de parede com uns tons rajados aí, uns tons pastéis. E até peço desculpas, né, porque vocês devem estar escutando o meu cachorro latindo. Isso acontece, né, gente? Quem trabalha de casa tem alguns momentos que a gente não consegue controlar. Então, muito bom dia, pegue o seu café e vem com a gente. E eu queria, né, convidar aí as nossas convidadas maravilhosas. Hoje a gente está aqui, eu e a Suzana, a gente queria dar as boas-vindas para a Dérica Arada. A Dérica, ela é Health Manager da Comgás. A Dérica é daquelas pessoas que é uma unanimidade. Todo mundo adora a Dérica. Ela é muito ativa na causa da parentalidade e é uma das pessoas que está liderando o programa Família na Comgás. A gente está tendo o grande privilégio de trabalhar junto com a Dérica. E temos também aqui hoje a Ruth Manuel. A Ruth, ela é expert em diversidade e inclusão. Já faz um tempo que a gente conhece a Ruth, troca muito com ela. Ela é uma pessoa incrível. E a gente descobriu recentemente que a Ruth é cantora, compositora. Gente, no final dessa live, a gente vai ter uma palhinha aí da Ruth Manuel para vocês. Então, fica ligado. E hoje também a gente tem sorteio das nossas camisetas Nasce uma Mãe, Nasce uma Líder. Então, se você quer participar desse sorteio,
comenta aí já, eu quero a camiseta, que no final a gente vai fazer o sorteio dentre as pessoas que comentaram no nosso chat. E agora, gente, eu gostaria que vocês se apresentassem fazendo a sua autodescrição e também falando de qual é o ritual da manhã que vocês costumam fazer, se vocês têm, ou o café da manhã preferido de vocês. Então, eu chamo a Su para puxar aí essa apresentação. Bom dia, Su! Bom dia, Lu, bom dia, Ruth, bom dia, Dérica, bom dia a todos que estão no LinkedIn junto com a gente. Eu sou a Suzana Zaman, eu sou junto com a Luciana, fundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, sou mestra na temática da equidade de gênero, sou mãe da Laura e do Nabil e sou uma mulher branca, na verdade, cabelos escuros, um pouco mais que o ombro, na verdade, um pouquinho mais longo. Também estou usando óculos com armação escura. Estou na minha casa, no meu escritório. Atrás de mim tem um armário cheio de livros. E eu tô aqui com o meu café da manhã. Na verdade, hoje eu já tomei meu café, agora estou na fase do chazinho. Mas falando de rituais da manhã, eu estou começando a praticar uma dica que eu ouvi das meninas da Bárbara Níquel e da Mariana Bandarra, que eu achei muito bacana. Deixar o celular longe, não fazer a primeira coisa, aquele automático de acordei, pego o celular para olhar o WhatsApp, olhar o Insta, olhar o que está acontecendo, fazer uma primeira hora da minha manhã longe dos gadgets, com banho, com café da manhã, e só daqui uma hora, depois de uma hora de acordar, eu vou lá dar uma conferida. E fiz isso no dia de hoje e estou me sentindo muito bem. Então, estou no primeiro dia desse novo ritual. E aí eu convido a Ruth para falar um pouquinho de si e de como é que é o seu ritual da manhã. Boa, prazer estar aqui, gente. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, todos e todas, enfim. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bom, sou a Ruth, sou uma mulher preta, tô com o cabelo curtinho, né? Ele é cacheadinho aqui, tá bem curtinho. Eu uso óculos também, óculos com armação arredondada metálica. Tô com um batom marrom, um colar azul com uma folhinha dourada, uma camisa branca. Estou num quarto de hotel aqui, nessa semana estou no Rio de Janeiro. Sou uma curitibana que mora em Salvador, então estou aqui pelo Brasil, né, rodando, enfim. E ao meu fundo aqui um painel em madeira, uma televisão e uma cortina também em tons nude, pastel, enfim. Bom, meu ritual da manhã, primeiro eu gosto de acordar muito cedo, sou bastante diurna, assim, eu acordo muito cedo. E acho que o banho é clássico, né? Ele traz aquele despertar que é super importante. E eu gosto muito de começar o dia na perspectiva de autocuidado, assim, um cuidadozinho com a pele, mesmo com o rosto. O cabelo, quando estava mais longo, dava mais trabalho, hoje está muito mais prático, né? Então também, mas é um ponto que eu gosto demais. E o café da manhã, eu adoro um suco sem açúcar e, em geral, eu vou na tapioca, uma frutinha, enfim, é a minha linha ali. Ainda não consegui me desconectar do celular, eu tendo a fazer como um dos primeiros contatos ali as minhas comunicações, especialmente quando estou longe de família, namorado, enfim. Então, meus contatos acabam acontecendo também logo cedinho. Muito bem! E você, Dérica? Bom, então, eu sou a Dérica Harada, sou gerente de saúde da Comgás, sou médica do trabalho, sou uma mulher branca, de origem oriental, meu pai é oriental, então tenho os olhinhos levemente amendoados, de cabelos tingidos, tenho luzes, então sou mais loira do que morena hoje, né? Não uso óculos, sou a única aqui que não uso óculos, estou com um batom coral, uma blusa preta, e ao meu fundo tem uma parede amadeirada, que é a porta do meu escritório, e estou falando aqui de São Paulo, né? Então, cada um aqui está de um cantinho do Brasil. Muito legal fazer parte dessa conexão. Agradecer às meninas aí pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês de um tema tão importante quanto a parentalidade. Que legal, Dérica. E o seu ritual da manhã? Ou meu ritual da manhã? Eu vou aproveitar, como a Su puxou aí um tema novo, né, que ela está começando essa semana, eu também estou começando essa semana um ritual novo, estou acordando às 5 da manhã para treinar. A gente está ali, estou tentando colocar na meta, né, eu falei, gente, vai ter que ser de manhã, então eu estou acordando às 5 da manhã, levanto, vou treinar, e depois aí eu leio umas páginas de um livro, que eu sempre gosto de fazer uma leitura ali de manhã, para ir me conectando, tomar um cafezinho preto sem açúcar, para dar energia para o dia. E aí, bora começar o dia com bastante energia. Muito bom. Então, vamos começar o dia com bastante energia aqui. Olha, bom dia, Cris, a Ina, a Giovana.
Olha, o Maurício está falando que ele também quer a camiseta. Lógico que participa, Maurício. Então, escrevam aí, eu quero a camiseta porque vai rolar sorteio. E estou vendo aqui a Célia também, uma grande amiga aí de longa data, né, Célia? Um tempo que a gente não conversa, que legal ter vocês com a gente. E para a gente começar o nosso papo para falar sobre rede de apoio, eu queria apresentar para vocês um vídeo. Esse vídeo bombou nas nossas redes, o @maternidade nas empresas, no Instagram. O vídeo, assim, fez um sucesso muito grande e a gente foi perceber, ele tinha o alcance quase 1,5 milhão de pessoas, 75 mil curtidas, 639 comentários, e esse vídeo nos chamou muita atenção. É a cantora Pink, a cantora americana, né, mundialmente famosa, vencedora do Grammy, e a gente vai trazer esse vídeo para falar um pouquinho do tema que a gente vai tratar aqui hoje. Então, roda o vídeo, por favor, Sá. With 2 kids, the first year of that tour was impossible, and it shaved off a couple years of my life, and it broke my heart, and it made me question everything. Why was it so difficult, that tour? We couldn't get well. My daughter had the flu. My son had hand, foot, and mouth disease, and his fingernails and toenails are falling off, and then they have the flu again, and then I have the flu, and then I have norovirus, and then I'm in the hospital, and then there's newspapers saying that I'm fucking off on a beach somewhere, and I'm literally like dying, and I'm trying to get well. And I take it so seriously. If you look at my track record, I never cancel. I've gone on stage bleeding with separated shoulders. Right. I never cancel. And I just felt so beat down. And makes me want to cry. Like you get into a hotel room at 3 a.m. and your kids are tired and you're like, what am I doing? What am I doing? This is why women don't do this. This is why moms don't do this. This is impossible. And then you just get up and you get on stage and you do it. E aí, gente, quem está assistindo se identificou com esse vídeo? Queria escutar aí das nossas convidadas, né? Como é que essa mensagem da Pink bateu em você, Dérica? Nossa, bate muito forte, porque no dia a dia a gente vê isso, né? Eu recentemente passei por algo semelhante, né? Meu filho ficou na UTI em outubro, e por mais que eu tive todo o apoio, minha gestora falou, olha, se desconecta, fica aí, mas aí eu sou médica, gente, eu recebo ligações. Nesse momento, você recebe uma ligação, eu tive uma colaboradora nossa que estava doente, estava com uma suspeita de infarto, eu atendi, aí você passa por cima da sua dor, até para tentar ajudar o outro, né? Então, como que às vezes a gente, acaba suprimindo a nossa dor ali para colocar do outro na frente, para seguir em frente, mesmo às vezes tendo uma rede de apoio, né? E por vezes a gente não tem esse apoio. Na maior parte das vezes a gente acha que a gente não pode se ausentar, que a gente deve continuar a levantar a cabeça, separar as coisas, mundo pessoal e profissional. Eu escuto isso muito das mulheres, que a gente não pode mostrar nossas fraquezas, que nós temos que separar o que é o mundo pessoal do mundo profissional. E nesse momento eu acho que é onde a gente se perde, porque não existe separação, nós somos um ser único. E quando a gente tenta fazer essa separação, a gente se mostra, às vezes, agressivo no trabalho, se mostra com comportamento inadequado e ninguém sabe o que está passando muitas vezes. E essa pessoa, inclusive, poderia ser sua rede de apoio e te ajudar nesse momento. Então, acho que a gente também tem que se permitir viver esse momento e pedir ajuda. Excelente, Dérica, obrigada. E para você, Ruth, como é que bateu aí essa fala da Pink? É interessante, assim, né, a minha perspectiva, porque eu não sou mãe, sou madrinha de 8, agora não mais crianças, a maioria deles, enfim, tem uma vinculação grande, me coloco muito como rede de apoio, né, na vida de muitas pessoas, mas eu acho que de extrema importância, assim, na minha perspectiva de palestrante, atuante ali, né, na pauta de DI, até na questão da música, escritora, o alcance que eu tenho, eu acho que já é super importante a gente falar sobre pautas que não são comumente batidas, e um ponto que eu acho que é de extrema relevância é ela, com o potencial de alcance que ela tem, a visibilidade, ela trazer essa fragilidade à tona. E fragilidade não no sentido de ser fraca, mas uma vulnerabilidade do sofrimento e impacto que a mulher, a mãe, sofre no dia a dia. Então, acho que é um ponto essencial, e talvez por isso tanto alcance, porque as pessoas se identificam com isso, porque elas sofrem, mas é uma pauta quase que proibida de você falar sobre, porque aí você vira vítima, né?
Então, acho que ela traz várias falas ali, e ela falou assim, puxa, alguém falou que eu estava na praia e eu estava ali morrendo, tentando só, né, me recuperar de tudo aquilo. E aí isso mostra o quanto que não importa o que você faz de bom, por um longo período, em algum momento que você não está bem, e era uma questão de saúde, sempre alguém acha uma forma de tentar descredibilizar aquela situação, te colocar numa perspectiva de incompetência, de incapacidade, né? E o quanto dói, né? Acho que a lágrima dela fala muito sobre essa questão da dor, do quanto aquilo agride, e ela só estava querendo cuidar de si e da própria família, né? Enfim, em detrimento de shows, de trabalhos que ela nunca tinha cancelado antes. Então, a gente traz naturalmente para o nosso dia a dia, seja qual for o alcance que a pessoa tem, a forma de julgamento que a mulher, a mãe, sempre acaba sofrendo de algum modo. Muito bom, né? Pelo que vocês falaram, né? A questão de conciliar maternidade e carreira é algo que traz uma sobrecarga grande para as mães, né? E como cai bem uma rede de apoio nesse contexto? Mas afinal, o que é rede de apoio? Quando a gente fala em rede de apoio e a gente fala rede tem a ver com esses enlaçamentos, com esses vínculos, né, que a gente forma. Então, pensando em determinados grupos ou espaços, as redes impactam os indivíduos envolvidos. E a palavra apoio, nesse sentido, refere-se a algo que a gente vai ajudar, né? Então, essa rede de apoio social, ela é formada, assim, por pessoas, por grupos, por comunidades e também por instituições. Quando a gente fala em rede de apoio, são pessoas que vão estar ali para quando a gente precisar. E a partir dessa convivência, essas trocas, a gente consolida a nossa rede de apoio. Então, gente, não tem uma rede padrão. A sua rede de apoio vai ser diferente da minha, que é diferente da Suzana, por exemplo, e a gente precisa, sim, construir e nutrir essas redes. E pensando nisso, eu queria ouvir da Dérica. Dérica, pensando aí na sua experiência como mãe e também no que você vive diariamente na Comgás, que lições você aprendeu sobre rede de apoio que você pode compartilhar aqui com a gente? Olha, gente, isso que você falou da rede de apoio é muito importante, né? Porque o comum, o que a gente pensa quando fala em rede de apoio? Ah, é o pai, é a mãe, é a avó, o vô, o sogro, a sogra, que são os mais comuns, né? As figuras parentais ali mais comuns e que são geralmente a rede de apoio da maior parte das pessoas. Dentro da Comgás e vivendo longe dos meus pais e dos pais do meu esposo, eu aprendi a construir uma rede de apoio diferente. E hoje eu posso dizer que a Comgás é uma rede de apoio para mim. Eu tenho ali algumas referências, vou citar até aqui o nome, eu acho que ela não está participando, mas a Melissa é uma gerente que tem tem gêmeos, né? Ela tem um casal de gêmeos, e ela foi muito minha rede de apoio no momento que eu ainda estava grávida. Então, eu não tinha uma pessoa que me ajudava em casa, estava no finalzinho da gestação, não conseguia encontrar uma pessoa que pudesse me ajudar. Ela me indicou uma pessoa para me ajudar em casa, porque eu já não conseguia dar conta dos serviços domésticos. Depois desse momento de UTI, ela me indicou uma pessoa para ser minha rede de apoio nos momentos que meu filho está adoecido e aí não consegue ir para a creche. Então, ela foi minha rede de apoio e me ajudou a construir uma rede de apoio paga. Além disso, a Comgás ela concede o benefício que é o auxílio creche para nós, que é uma rede de apoio também para mim, que não tem os meus pais, nem parentes aqui, né? Eu e meu esposo moramos sozinhos em São Paulo. Então, hoje, a rede de apoio que eu construí é creche, uma babá que não é full-time, mas que me cobre nos momentos que eu preciso, mais uma pessoa, uma diarista que me ajuda aqui em casa. E eu digo muito isso para as mulheres: utilizem os suportes que você tem. Se é um auxílio creche, se é um tio, uma tia, às vezes vale a gente fazer um redimensionamento da nossa vida para garantir um pouco de sossego e ter esse poder de, às vezes, você tomar uma decisão baseada na sua rede de apoio. Então, a gente tem que usar todos os artifícios para tentar construir algo que te dê suporte nos momentos que você mais precise, nos momentos de fragilidade. Muito bom, Dérica. Você trouxe uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente acha que é só família, mas na verdade não, né? E é importante destacar que tem pessoas que a gente conhece e que são da nossa família, que às vezes não fazem parte da nossa rede de apoio, e tudo bem, né? A gente precisa, sim, construir esses laços, esses vínculos de segurança e confiança para que a gente possa, enfim, crescer a nossa rede de apoio. E aí a gente queria trazer aqui uma fala do Obama, que tem tudo a ver com esse nosso papo,
que ele fala que, na verdade, é hora da gente parar de tratar a criação de filhos e filhas como um problema da mulher e começar a enxergá-la como uma prioridade econômica nacional. Né? A gente precisa entender que as questões da maternidade não devem ser tratadas de forma individual, que elas são coletivas. É preciso ver o todo. E isso tem muito a ver com rede de apoio. E aí eu queria saber da Ruth, né, pensando que empresas também são rede de apoio de colaboradores e das colaboradoras, eu queria saber, Ruth, o que as empresas podem fazer para aliviar o peso dessas mães que estão sobrecarregadas? Será que você conta para a gente algumas ações práticas? Por favor, Claro. A gente queria te ouvir. Claro, com certeza. Acho que é bem legal esse gancho que você traz da fala do Obama, né, da questão de política econômica social, enfim. E eu começo falando sobre o quanto as empresas têm a oportunidade ainda de se vincular, por exemplo, ao programa Empresa Cidadã. Menos de 1% das empresas que estão elegíveis, né, a firmar, né, esse pacto, né, pela parentalidade, ali pensando na questão social da maternidade, né, estão vinculadas ao programa Empresa Cidadã, que já abre uma série de possibilidades de questões de licença maternidade, de cuidados com a questão da amamentação, entre outros, né, itens, e essas empresas não fazem parte pelo simples fato de desconhecer o que aquilo quer dizer. Tem gente que olha essa perspectiva muito pelo lado de assistencialismo barato, vazio, e como, né, a fala do Obama traz, é uma questão social que precisa ser vista de perto. Então, acho que um primeiro ponto é empresas, né, gestores aí, áreas de RH, de benefícios, olhem, né, jurídico, enfim, olhem para essa perspectiva da vinculação da empresa com a empresa cidadã. Além de questões tributárias, você tem um retorno direto para o seu colaborador aí, sobre uma série de perspectivas de cuidado, de atenção, que podem apoiar e já entra como uma rede, né, de suporte de apoio. Então, acho que esse seria um primeiro ponto. E eu traria aqui também uma conexão e a perspectiva sobre a ótica também da diversidade e da inclusão. Então, um dos caminhos que as empresas devem fazer é minimamente conhecer as suas personas. Quem são os seus colaboradores? Porque também não adianta eu sair oferecendo benefícios padrões para todo mundo, porque não necessariamente eu vou atender a necessidade dessas pessoas. Então, obviamente que a gente precisa trazer uma linha estratégica, né, de alcance, que garanta amplitude, mas eu preciso entender o quanto aquilo funciona para o meu perfil de colaboradores. É um público que trabalha em turnos, em varejo, é uma área operacional, é presencial, é remoto ou híbrido. Então, o modelo de trabalho também faz toda a diferença, e é uma linha que muitas empresas adotaram durante o ciclo de pandemia e que muitas acabaram voltando para o presencial, por exemplo, e saber o que o modelo híbrido ou remoto garantem para muitas mães e muitos pais, né, uma possibilidade de se apoiar nessa construção da responsabilidade com as crianças, que é gigantesca. Então, traria isso, né? Definir as pessoas, entender, né, quem é o seu público, quem são os seus funcionários, seus colaboradores, entender as perspectivas e diferenças sociais que pode ter entre um e outro, porque é diferente eu pensar numa construção corporativa de rede de apoio para uma mãe executiva versus uma mãe que possa ser auxiliar de produção, consultora de vendas, né? Então, isso também vai variar bastante. E vai fazer com que o colaborador se sinta mais cuidado e engajado, devolva isso em forma de produtividade e performance para a companhia. Traria mais um ponto que é reduzir os vieses de gênero. Quando eu pensar na construção de benefícios, eu trazer essa perspectiva de construção de benefícios sem colocar um peso ainda maior para as mães. E aí eu trago um paralelo aqui com a legislação do Emprega Mais Mulheres, né? Tem muita discussão sobre essa legislação e sobre fatores de cuidados e benefícios que podem ser transportados em rede de apoio, que se eu não tiver atenção para colocar e aplicar isso na companhia, eu posso gerar uma carga maior para a mãe do que acabar ajudando. Então, um exemplo. Poxa, Ruth, eu tenho na minha empresa o auxílio creche. Ele é só para a mãe ou ele também é para o pai, por exemplo? Porque se ele é só para a mãe passa a custar mais caro, e se essa mãe custar mais caro, eu acabo não contratando mulheres. Então, ao invés de criar uma política de apoio, eu acabo segregando. Então, tem que ter muita atenção quando eu falo sobre a questão de equidade de gênero, porque ela, de fato, precisa vir para ambos os gêneros, para que os homens e as mulheres, os pais e as mães, tenham essa vinculação de peso na companhia, né, equivalente. E eu complementaria com mais um ponto aqui, que é a questão de jornada flexível, porque eu posso não ter um trabalho remoto, por exemplo, mas eu posso trazer uma jornada que atenda eu chegar um pouco mais tarde, ou eu sair um pouco mais cedo, ou eu ter uma relação de confiança também, né, dentro da companhia, que eu consiga seguir a minha jornada, a minha performance e a minha entrega
Então, algumas das práticas aqui, com uma flexibilidade no meu trabalho que garanta também uma atenção e o cuidado com a minha família. Então, acho que como empresas, essas são algumas das práticas, dos modos de atuação que podem garantir com que essa mãe se sinta apoiada e que com esse pai se sinta estimulado, né, para uma transformação sociocultural para entrar também nessa jornada de responsabilidade parental. Excelente, Ruth, muito obrigada. E agora a gente vai lendo os comentários aqui, olha. A Célia traz: a criação de uma criança requer uma aldeia, né? Toda essa rede de apoio que existe para que a gente possa, né, assim como disse o Obama, filhos e filhas são uma questão social e não somente da mulher, né? A Crislene comenta: a minha rede de apoio no corporativo foi a minha gestora e a psicóloga de RH. Patrícia Novaes está falando: doutora Dérica é incrível. A gente também acha, Patrícia. E olha só, foi fundamental para que eu pudesse seguir na carreira. A Crislene complementa. Dani, bom dia, Dê. E Su, você quer colocar alguma coisa? Eu estou amando ouvir a Dérica e a Ruth, incrível os pontos que vocês estão trazendo, e o que a Célia colocou, né, de que a gente precisa reconhecer que as narrativas que colocam a maternidade como algo privado, ele gera muita sobrecarga. Essa narrativa a gente precisa quebrar. Uma criança, já tem pesquisas mostrando que é muito benéfico para uma criança ter vários cuidadores para sua inteligência emocional, por saber lidar com as diferentes situações, e também imaginar que a mãe é capaz, né, de estar ali disponível para cuidar, para educar, para treinar essa criança sozinha, sem, né, ainda mais sabendo que na realidade dos dias de hoje a mulher exerce um papel social no mercado de trabalho, 40% das casas são chefiadas por mulheres, a mulher está no mercado de trabalho. Colocar esse peso do cuidado exclusivo na mão da mulher não tem como não gerar essa sobrecarga, independente da classe social, né? A Pink traz, esse vídeo que a gente traz no relato, a Pink tem uma rede de apoio e uma questão social, financeira, muito privilegiada, e não é porque ela tem esse privilégio que ficou menos pesado para ela. Obviamente, quando a gente olha para a interseccionalidade, a gente precisa, né, olhar as interseccionalidades da nossa comunidade, como bem disse a Ruth, entender quem está na nossa organização, a gente vai perceber que existem ainda outras nuances que dificultam esse cenário. Mas é fundamental a gente parar de olhar isso como uma coisa única da mulher e colocar algo como social. E é nesse movimento, né, Lu, que a gente vai no final da live falar um pouquinho mais sobre o Pacto pela Parentalidade, que é um compromisso que a gente faz, que a gente convida todas as pessoas a se envolverem nessa rede de apoio. Mas aí, se eu vou deixar lá mais para o final da live, devolvo a bola para vocês. Muito bom esse ponto, né, de que nós temos que entender que é preciso de uma rede inteira. Maravilha, Su, obrigada. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um dos momentos que são momentos que trazem o maior número de emoções conflitantes e negativas na jornada da mãe, que é o retorno ao trabalho pós-licença maternidade. A gente tem ido a várias empresas e esse é um ponto que a gente precisa falar. E aí eu queria saber da Dérica. Dérica, quais as dicas que você daria para as mães que estão voltando ao trabalho aí, pós-licença, para construir essa rede de apoio, para aumentar a percepção de bem-estar? O que você pode dividir aí com a gente? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração. Eu comecei mais ou menos um mês antes de eu retornar de licença maternidade a pensar o que eu ia fazer. E naquele momento eu tive que reconhecer que eu não conseguiria deixar ele numa creche, por mais que financeiramente eu conseguisse, meu ponto não era financeiro, mas eu não conseguia me sentir segura. E aí, se eu fosse falar isso, muitas pessoas iam achar que era besteira. Poxa, tanta criança vai para a creche com 4 meses, o seu ainda você foi privilegiada, ficou 7 meses em casa, você não vai mandar para a creche? Mas eu tive que ouvir isso do meu coração, transformar aquilo. Conversei com algumas pessoas ali, o meu time foi muito parceiro nisso, falou: doutora, você tem que fazer o que é melhor para você, o que você se sente melhor. E aí pedi ajuda para os meus pais naquele momento, falei: pai, mãe, eu preciso que vocês cuidem do meu filho pelo menos até 1 ano. Depois de 1 ano eu vou me sentir mais tranquila de colocar na creche. E aí a gente mudou toda a rotina, meu marido também teve que aceitar a minha decisão, porque meus pais vieram morar comigo por 5 meses. E aí a gente morando num apartamento que é para 3 pessoas, morando em 5 pessoas, mas deu tudo certo, foi o que eu me senti melhor. Depois, quando eu fui procurar a creche,
não tive preguiça, assim, de, tipo, procurar muitas vezes. Meu marido teve que exercer a paciência, porque ele falava, mas essa é ótima. Eu, não, essa tem um risco tal. Ah, essa aqui é excelente. Não, essa tem... Não gostei da diretora. Ah, e essa aqui... Não, eu fui acho que umas 5 creches, gente. E hoje eu falo muito isso para as mães que estão voltando lá na Comgás. Não existe certo ou errado, né? Se você se sente mais confortável deixar com seu pai, com a sua mãe, ótimo. E se eles podem ficar, excelente. Se você tem uma babá que você pode confiar e você se sente melhor, deixe com a babá. Se você acha que o melhor vai ser você deixar na creche, deixe na creche. O importante é buscar a sua paz, onde você vai estar tranquilo, porque já é muito difícil, mesmo assim, sair e deixar aquele serzinho com quem você se conectou ali de uma forma gigante durante alguns meses e voltar para o trabalho. É como o primeiro dia de escola. É um misto de emoções, você se sente inseguro, por mais que a empresa se coloque e diga, o seu lugar está aqui. Eu tive uma excelente acolhida ali. Meu gestor me ligou no dia do meu retorno de licença maternidade, falando, volte, fique tranquila, seu lugar tá garantido, quero muito contar com você na minha jornada. Mas a gente volta insegura. E, ao mesmo tempo, a gente volta cheia de vontade de fazer algo diferente, algo novo, de mudar os nossos parâmetros de entrega. Eu dizia, se for para eu voltar para a Comgás para fazer o que eu fazia antes, eu não sei se eu quero voltar. Tanto é que eu olhei muito o mercado nos últimos meses antes de voltar de licença maternidade, porque parecia que eu queria fazer mais, que eu queria fazer algo novo. E aí eu entendi que eu poderia fazer dentro da companhia algo novo. Mas isso é uma descoberta ali que não acontece tão rápido, e a mãe ela precisa ter esse lugar de fala, ter esse espaço junto com a gestão, e também esse acolhimento de entender que cada realidade é única. Muito bom, Derek. Aí a Juliana coloca um comentário, olha, não nos deixemos convencer que essa responsabilidade é só nossa, né? O cuidado com filhos e filhas. Importante pensar em como oferecer essa perspectiva para as pessoas menos privilegiadas. Excelente ponto, Ju. E o Maurício está falando aqui, olha, minha esposa encontra-se de licença maternidade, sendo a Dérica líder dela. O suporte como médica, líder e amiga tem sido incrível nesse momento do puerpério. E a Mayra complementa, olha, a maternidade precisa fazer parte dos indicadores de sustentabilidade e igualdade de gênero nas empresas. Somos fãs da doutora Dérica como profissional e mãe, parabéns a todas parabéns pela live, incrível reflexão. Muito bom, gente, continuem comentando e se quiserem aí receber a nossa camisa Nasce uma Mãe, Nasce uma Líder, vai ter um sorteio, deixa aí no chat, eu quero a camiseta, que você já vai concorrer. E agora, gente, pensando aí, né, na importância da liderança, né, nesse contexto do retorno pós-licença, eu queria saber da Ruth, o que a liderança pode fazer para acolher esse colaborador e essa colaboradora que retorna, minimizando essas inseguranças tão comuns desse momento do retorno. Boa, acho que eu iria para um processo até no meio, talvez, né? Ou antes de sair ou durante a licença, que é respeitar de fato o período da licença. Acho que esse é um ponto importante também, porque às vezes a liderança, né, ao ficar acionando essa pessoa dentro do período da licença, isso também já gera uma série de ansiedades, de impactos, de insegurança para essa pessoa ao retornar. E eu reforço isso na questão de fazer isso para mães e para pais, porque é comum você pensar que, mas o cara tá lá de boa, quase férias, né? Não, esse pai está em licença e é importante que culturalmente a gente associe ele a um trabalho de responsabilidade também no cuidado com aquela criança. E eu trago isso porque o papel da liderança nesse momento do retorno é neutralizar, e eu falo, né, talvez seja repetitivo aqui, mas neutralizar o viés de gênero, de que a gente não entre no pré-julgamento de que ao voltar essa mãe vai faltar mais, ela vai performar menos, ou ela vai entregar de uma maneira diferenciada ou reduzida. E quando eu trabalho, né, nesse ciclo de responsabilidade e respeito durante a licença, eu entendo que seja pai ou seja mãe, essa pessoa, né, vai estar num momento de responsabilidade mais foco naquele momento com a família, seja por uma gestação ou por uma adoção, e que quando voltar, essa pessoa também precisa ter o seu momento de readaptação, que é natural, é um longo período, né, fora, né, ausente daquela rotina de trabalho, então isso precisa ser readaptado,
bons combinados são essenciais, então o líder atua muito como rede de apoio se ele conseguir construir uma relação de segurança psicológica para que a mãe volte, né? Para que ela retorne. Então não é chegar do nada e jogar um caminhão de projetos, entregas, resultados, tudo para ontem. Calma, né? A gente precisa construir esse retorno, trabalhar no, né, uma reintegração dessa pessoa, reconectar com o time, embarcar nas estratégias, entender a necessidade, né? Aquele velho oi, tudo bem, intencional e ativo, né? Entender como é que essa pessoa está voltando, que outras dificuldades ela possa ter. Tem gente que tem medo de se responsabilizar. Ai, mas se eu fizer pergunta e ela trouxer um problema, o que eu faço? Não sei, mas se você também não souber qual é o problema, você também não vai saber como ajudar. Então, a liderança humanizada aqui vai fazer toda a diferença para a gente ter um papel de companhia, né, de liderança como rede de apoio. Então, é super importante a gente estruturar, não pré-julgar essa pessoa, ouvir o que ela possa dizer, porque às vezes, inclusive, você pode dar uma sugestão que é simples, mas aquela pessoa não conseguiu pensar, talvez no meio de turbilhão de dificuldades, entregas, ideias que ela possa estar pensando. Então, a comunicação, a relação humanizada com a liderança e a pessoa da sua equipe, e o respeito no durante e na retomada, né, dessa volta ao trabalho fazem toda a diferença para que a gente consiga garantir um papel, né, de sustentação e sustentabilidade, né, de continuidade dessa pessoa ali, inclusive entregando muito mais. Vocês trazem a frase ali do nasce uma mãe, nasce uma líder, que eu acho que é incrível. Essa mulher tem um poder de reorganizar a sua vida, suas entregas, seus projetos e fazer isso com uma maestria que é gigantesca. A gente só não pode romantizar o sofrimento e, a partir disso, achar que ela tem que dar conta de tudo obrigatoriamente, né? Sem pensar no ser humano que está ali. E aí, de novo, trazendo julgamentos, caso haja algum pequeno deslize que a sociedade entende como incorreto. Muito. Excelente. Eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, né? Tem coisas simples, vocês duas falaram isso, né? E aí eu queria, Su, que você contasse para a gente uma experiência que a gente teve recentemente aí trabalhando com as empresas. É bem isso, né, Lu? É o simples que muitas vezes é bastante efetivo. E aqui eu quero contar, a gente estava num workshop, um grupo focal, na verdade, do trabalho de desenho do programa de parentalidade da Suzano, fazendo um momento de grupo focal com as mães. E aí, esse é o momento, normalmente, onde a gente dá espaço, né, para as pessoas poderem falar e se vulnerabilizar e trazer os seus diferentes anseios. E ao final, né, desse relato, uma mãe comenta que ela tinha entrado, que ela estava nessa fase do retorno, ela estava tirando o leite para guardar para o bebê, mas que ela estava tendo dificuldade de extrair o leite. E olha só que bacana, antes do evento com a gente, né, de um espaço de acolhimento, onde ela pôde dividir seus anseios, ela tinha conseguido tirar menos de 50 ml de leite. Só depois de 2 horas daquele encontro, onde a gente pôde conversar e, enfim, dividir nossos anseios, ela conseguiu extrair 3, 4 vezes a mais, chegando a 200 ml. Gente, isso é tão palpável, o acolhimento, o espaço, né, do diálogo, e isso qualquer liderança, qualquer pessoa, qualquer colega de trabalho pode fazer. É ouvir o outro, é perguntar se está tudo bem, e querer ouvir a pessoa, não aquele, tá tudo bem, vamos lá para a tarefa, tá aqui as demandas do dia. É realmente se colocar à disposição, se conectar, porque isso é o brilho, é a mágica, tu vê a mágica acontecer. E, gente, eu faço um convite para que vocês, quem está aqui com uma colega de trabalho, com uma liderança, com uma parceria, ouça, olhe no olho, veja como essa relação vai crescer, como as entregas de vocês enquanto time vão crescer, a amizade de vocês, o dia vai ficar mais leve e tudo vai acontecer. Então, realmente, a palavra-chave é, como disse a Ruth, é liderança humanizada, é saber que somos além do nosso crachá, e a gente traz essa imagem muito marcante, né? É concreto essa mudança que acontece quando se tem um espaço de escuta. Muito bom, gente. Essa questão da rede de apoio é uma coisa que muito nos impacta, assim, a gente, enquanto consultoria maternidade nas empresas, a gente acredita muito no poder dessa rede, e a gente acredita que todas as pessoas, todos nós, independente do nosso papel social, a gente pode fazer, sim, alguma coisa para valorizar as mães, para diminuir as desigualdades de gênero e para que a gente viva numa sociedade mais justa, igualitária e feliz. E foi justamente pensando nesse tema, rede de apoio, que a gente criou
o nosso pacto pela parentalidade, que é um compromisso que a gente pode assumir para realmente diminuir essas desigualdades de gênero e trazer também mais mulheres para posições de liderança, né, e inserindo também os homens na pauta do cuidado. Su, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o pacto e convidar já as pessoas também para assinarem esse pacto, para conhecerem a iniciativa. Vou pedir para a Sabrina colocar aí para a gente, para facilitar. Então, Su, o que é o Pacto pela Parentalidade? Essa é uma ótima pergunta, todo mundo nos questiona. O pacto, gente, é um movimento que a gente colocou no ar nesse ano, convidando todas as pessoas a ressignificar o seu olhar sobre a maternidade, né? Tirando a maternidade de obstáculo para impulso de carreira. E aí, como que a gente faz isso? A gente precisa entender que a sociedade não vive sem as mães. Então, a gente vem gerando conteúdos, artigos no LinkedIn, no próprio site do Pacto pela Parentalidade. A gente traz dados mostrando o quanto que esse tema é preciso ser visto como um projeto social. E a gente convida todas as pessoas da nossa sociedade, mães, pais, figuras parentais, pessoas sem filhos, liderança, empresa, RH e, inclusive, o governo, para agir em prol dessa mudança de sociedade, né? E aí tem várias ações. No nosso site você vai encontrar alguns PDFs de acordo com a persona, com sugestões de ações que a gente pode cada um fazer no seu universo, do mais simples a algo mais estruturado, para que a gente, enquanto sociedade, reconheça o valor do cuidado como essencial. Acho que a gente teve uma lição enquanto sociedade com a pandemia de que não dá para a gente achar que é possível entregar resultados sem cuidar das pessoas. O cuidado é essencial. E se a gente dá um mergulho na economia do cuidado, a gente vê que a base desse cuidado ela é feminina e muitas vezes é uma mãe que está por detrás desse cuidado tão essencial para a nossa sociedade prosperar. Então, quando a gente fala que a gente quer uma sociedade melhor, menos marginalização, menos índice de homicídio, menos depressão, menos crianças tendo... Gente, os dados cada vez mais nos apavoram, né? Crianças tendo bulimia e várias... A gente percebe que tem algo muito errado acontecendo na nossa sociedade. E nós todos sabemos que está lá na primeira infância. Muitas das dificuldades da nossa sociedade, dos nossos adultos, as nossas dificuldades estão na nossa infância. E como que a gente quer uma sociedade mais próspera se no momento da infância, que é um momento fundamental na formação desse ser humano, a gente não permite que os cuidadores estejam disponíveis para estar cuidando? A gente julga, a gente sobrecarrega. Gente, a Pink trouxe só uma pequena fatia da dor. A gente vai nas empresas fazer esse conteúdo no mês das mães e a gente vê relatos de que as pessoas só a possibilidade de poder ir levar um filho para o pediatra, a dor de não conseguir fazer o mínimo, de não estar presente naquele momento, porque a empresa, como que aquela empresa vai ver? E a gente sabe que não dá mais, é muito rara a possibilidade de escolha. Eu preciso daquele sustento, muitas vezes, para poder exercitar minha maternidade. Então, o quanto que a gente está sendo, enquanto sociedade, não dando as condições para as mães e para os pais envolvê-los nesse processo. Então, em resumo, o Pacto é um movimento para mudar o olhar, tem muito material para vocês se apropriarem e a gente convida as pessoas a multiplicarem assinando na plataforma Change o compromisso. A assinatura é algo para a gente realmente trazer o tema, trazer um número para levantar também mais espaços, mas o convite é de ação no dia a dia, pequenas ações. Isso aí, e pequenas ações você encontra lá no site, tem um documento independente do seu papel, tem documento para liderança, para pessoas sem filhos, para mães, pais, figuras parentais, para empreendedores, o que eu posso fazer para contribuir com essa causa. Então, acessa lá o Pacto, descobre as ações que você pode fazer e vamos junto transformar aí o mundo para a gente e para as próximas gerações. Gente, o papo está muito bom. A gente convida aí as nossas queridas Ruth e Dérica a falarem aí suas considerações finais e vai ter sorteio de camiseta e vai ter Ruth Manuel cantando para a gente. Então, Dérica, suas considerações finais e muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Imagina, quero agradecer todo mundo, agradecer vocês, meninas, agradecer os inputs que a Ruth trouxe aqui também para a gente, que está aqui em construção do nosso programa, ver que tem muita coisa aqui que a gente já coloca em prática, mas quanto a gente também precisa, às vezes, fazer reflexões, tem coisas ainda que a gente tem sim que melhorar,
principalmente em relação à equidade de gênero. A gente ainda fala muito de mães, né? E por mais que aqui a gente já chame de programa família, ainda a gente precisa trabalhar fortemente isso. Vimos isso no workshop. E reforçar, né, essa importância, que os pais, eles realmente, eles são um suporte que muitas vezes nós, mães, não contamos. Todo mundo fica um pouco até assustado quando eu falo assim pro meu marido, eu fui para o encontro de líderes, fiquei 3 dias fora. E aí as pessoas falavam assim, mas onde o seu filho vai ficar? Eu falei, com o pai. Mas só com o pai? Com o pai. Mas ele não trabalha também? Meu marido, incrivelmente, trabalha na Comgás também, gente. Então, quando a gente, o fato de ter jornada flexível, ele me ajuda muito nessa questão de, tipo, um cobre um dia meu filho está doente, é ele que fica, outro dia sou eu, um dia ele leva no médico, outro dia sou eu, a gente faz isso. Então, isso me ajuda muito. Então, essa reflexão que a Ruth trouxe é muito importante para a gente colocar em prática a equidade de gênero, porque só assim a gente vai tirar a sobrecarga das mulheres. Não tem como fazer de forma diferente. Maurício está aí também, ele sabe o quanto é importante a gente fazer isso, porque, de fato, a mulher vai sempre estar sobrecarregada se a gente não dividir a carga. Então, todos nós temos esse papel de ajudar a dividir a carga do monte de mulheres que precisam da nossa ajuda, ainda mais das mães solos. Maravilha, Dérica, muito obrigada. E Ruth, quais são as suas considerações finais? Obrigada pela sua presença. A gente amou o papo, gente. Muito legal a gente começar amanhã assim, reenergizada. Eu acho que esse café com transformação realmente ele vale para a gente como um café, né? Um momento de oxigenação, de reenergização, um momento de ânimo e motivação para a gente seguir o nosso dia e transformar também o mundo, porque todos nós somos, sim, agentes de transformação. Não vamos ficar esperando as iniciativas virem do governo, da empresa. A gente pode, no nosso dia a dia, com os mínimos gestos que a gente fala, né? Com as ações, com as nossas narrativas, a gente pode sim transformar. Então, Ruth, quais as suas considerações finais? Eu acho que como empresas, eu diria, né, dentro desse fechamento, assim, acho que a importância, né, e acho que balizando muito do que a Dérica traz, quantas empresas puderem ampliar e oportunizar a licença parental, trazendo uma extensão de período para que o pai, né, tenha esse tempo de permanência e contato maior com a criança, seja de uma relação onde ele está com a mãe ou não, seja uma relação homoafetiva, né? Então, independente da configuração familiar, é importante que as empresas ampliem esse espaço de presença e estímulo também do pai, né, para estar nesse contexto, porque nisso, como empresa, ele impacta o movimento natural da sociedade, que é de trazer a responsabilização para esse homem também nesse cenário. E aí, até para os pais pararem de também pensar que esse é um período de férias, ou se sentirem inseguros em pegar a licença e serem expostos, porque é uma vulnerabilidade que as mães vêm passando desde que o mundo é mundo, né? Nesse contexto de mães que trabalham. Então, acho que é importante a gente se conectar com esse momento de a licença parental como um período real de responsabilização desse pai com a educação das crianças. E eu acho que um segundo ponto que eu traria é, como papel social, o quanto as pessoas deixam de julgar mesmo, porque as empresas são um reflexo da sociedade. A gente pega um recortezinho e coloca ali, né, 5 mil em uma empresa, 100 na outra, 250 mil que seja, mas nós somos um recorte da sociedade, né, dentro de um CNPJ. E eu acho que o quanto as pessoas se comportam, de novo, independente da configuração familiar, também diz muito. Um exemplo é, puxa, não é porque uma mãe teve uma opção, por exemplo, de seguir uma maternidade solo, que ela tem que arcar com toda essa carga da criação sozinha, que ela não tem o direito de pedir para alguém ficar com a criança para sair um dia, se divertir, sair para jantar, ter um dia mais, né, relax para cuidar de si mesma. Então, mas não quis ter filho, né? Então, esses pré-julgamentos, essas perguntas clássicas, né? A Dérica falou, com quem vai ficar a criança? Óbvio, né? Com o pai ou com alguma outra pessoa que tenha responsabilidade também para isso. Então, essa estereotipação de que a mãe tem que ser quase uma escrava da maternidade, acho que é um ponto importante para a gente... se a gente não ajudar minimamente, a gente não atrapalha, né? Então, acho que como papel aqui social, se você não puder ser uma rede de apoio, pelo menos não atrapalhe a vida dessa mãe com tanta pré-julgamento, né, e discriminação. Então, acho que seria um pouquinho desse aqui, meus recados finais. Ai, uma delícia, gente. Muito bom esse papo. Agradeço a todo mundo que está aí também nos assistindo. Um beijo para a Raquel, para a Ju. Obrigada pelas participações, comentários. Dá tempo de você participar do sorteio da camiseta Nasce uma Mãe, Nasce uma Líder. Só deixar um comentário, eu quero a camiseta. E agora, para finalizar, a gente convida a Ruth Manuel cantando para a gente.
Ruth, conta um pouquinho da sua trajetória, deixa o seu contato, o seu site, fica bem à vontade e termina aí para a gente em alto estilo. Um beijo! Boa, obrigada mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Bom, então, para quem não me conhece, também no meio musical, né? Então, além desses mais de 13 anos de carreira corporativa, eu também tenho trilhado aí há pouco mais de um ano na linha profissional na música, sou cantora e compositora, além de ter também uma newsletter, né, aqui no LinkedIn, que é a Quinta Sem TBT, onde eu faço diversas provocações e reflexões. Eu tenho trabalhado também com composições, né, e gravações autorais, então, quem quiser ouvir um pouquinho dos meus trabalhos, tem a música Divindade, e tem a música Nosso Fruto, que também tem uma relação com a maternidade muito forte. Fala, inclusive, né, de um casal que teve a gestação e acabou perdendo esse bebê, enfim, então um momento de bastante sentimento, né, também a forma como eu acabo trazendo a realidade de pessoas que estão no meu entorno, né, para as letras de músicas. E as músicas estão em todas as plataformas, né, de streaming musicais, no YouTube, então tem clipes que vocês podem acompanhar também. Vai ser um prazer, né, apresentar um pouquinho mais para vocês e me comunicar, né, através da linha musical. Quem quiser, ficar à vontade para me acompanhar nas redes sociais, além do LinkedIn Ruth Manuel, também estou em outras plataformas como Ruth Manuel _, né? Então me procura lá e vamos trocar, bater esse papo aí, seja pela música, seja pela diversidade. E hoje aqui eu escolhi uma música para fechar com vocês, que tem muito sobre amor, muito sobre conexão de outras pessoas, sobre o quanto a gente consegue se ouvir, a importância da rede de apoio, que às vezes você pode já ter, com certeza todo mundo que está aqui já ouviu essa música, mas não necessariamente tenha se conectado a partir da perspectiva de rede de apoio. Então, vou fazer aqui uma palhinha a capela para vocês, para a gente fechar, né? Então, obrigada mais uma vez pelo convite. A música é Trembala, e ela fala um pouquinho nessa linha, né? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Nossa, Ruth, Nossa! muito obrigada, que emoção, muito obrigada, gente, que lindo, e que todo mundo tenha um bom dia, que vocês possam, assim como eu, sair daqui melhor do que entraram. Agradeço muito a presença de todos e todas, e vamos seguir juntos, transformando. Continuem aí acessando as nossas redes, o @maternidade nas empresas, o LinkedIn, o nosso LinkedIn pessoal. A Bárbara está perguntando se a live ficará gravada e disponível. Sim, ficará na nossa página do LinkedIn, Maternidade nas Empresas. Um beijo, gente. Muito obrigada. E também no nosso canal do YouTube tem as lives anteriores. A gente vem fazendo essas lives há algum tempo, tem outras lives incríveis, quem quiser acessar o canal do YouTube Maternidade nas Empresas também. Obrigada, muito obrigada, Ruth, pela tua voz, Ruth. Em todos os sentidos. Obrigada, Dérica. Um beijo e até a próxima. Bom dia. Beijo, bom dia.